Articulação do tornozelo. Vai se lembrar que a articulação do tornozelo refere-se a tomadas de direções. Escolher entre dois projetos, por exemplo. Estou dividido entre dois projetos. Não sei que direção tomar. E aí eu posso ter uma situação onde eu preciso me posicionar diante de dois empregos, né? Eu me lembro, eu era, sei lá, nem adolescente ainda, acho que pré-adolescente, sei lá, não, acho que nem pré-adolescente, acho que estava maternal adolescente. E aí minha irmã, ela passou em 2 concursos ao mesmo tempo. Um para o Banco do Brasil e outro para o Fórum, né, para ser escrevente. E os resultados saíram juntos. E ela tinha coisa assim, sei lá, uma semana para se decidir em qual dos concursos ela iria assumir. Então significava, era interessante que não era somente uma escolha, ela tinha que fazer uma renúncia e uma escolha, né? Ou uma escolha e uma renúncia. Então olha só, se ela não conseguisse, ela passasse uma semana martelando e não dormindo direito, e dormia com dúvida, acordava com mais dúvida ainda, e o prazo vence. Então ela está dividida entre 2 projetos. Isso é um DHS, ok? Simplesmente estar dividido entre 2 projetos é uma tensão. Agora, eu tenho que ter um fator impactante inesperado, ok? Um ultimato, alguma coisa que te coloque contra a parede. É agora, ok? Ela se decidiu pelo banco e, enfim, trabalhou a vida toda no banco, já se aposentou, ok? Então, só para terminar a história, não deixar no ar. Então, você pode, de repente, ter que decidir do dia para a noite uma proposta. O seu chefe chega, olha, você trabalha numa multinacional, e ele fala, olha, eu tenho aqui uma notícia para você, você é um excelente funcionário, e por ser excelente funcionário, eu quero te mandar lá para o Canadá, para a unidade de lá, para trabalhar lá. E você tem que ficar lá no mínimo 3 anos. E você tem que decidir isso em 48 horas, ok? Então, isso implica você falar com a sua esposa, isso implica você tirar seus filhos da escola e ir para outro país, isso implica ficar longe dos outros familiares durante pelo menos 3 anos, entendem? Isso significa ter outra língua, isso significa ter outro clima. Então, só que por um salário que vai compensar muito, pensando em uma carreira, pensando em uma estabilidade, pensando em projeções. 48 horas para se decidir, senão eu preciso, e o chefe ainda fala assim, eu preciso saber se você está vestindo realmente a camisa da empresa. Ou seja, dizer não pode inclusive comprometer a sua estabilidade aqui mesmo no Brasil. Então você está dividido, eu fico, eu vou, o que eu faço, o que eu decido, eu tenho medo de me arrepender em qualquer resposta que eu dê. Eu tenho medo de me arrepender se eu digo sim, eu tenho medo de me arrepender se eu digo não. E aí? Aí o seu tornozelo vai ficar ali, vamos dizer assim, pipocando, porque você não sabe se decidir, você não consegue ou não pode se decidir. Pipocando, que eu digo, é porque é a articulação que vai entrar com sintomas, entrou em fase ativa, ok?